Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula super especial, pré-Copa, pré-festas juninas, com um tema extremamente importante para vocês, psicólogos, trabalharem com os seus pacientes. Então, essa nossa aula de hoje é sobre como não chutar o balde na Copa e nas festas juninas. E eu resolvi fazer essa aula, trazer um conteúdo super prático para que vocês possam trabalhar de fato essa semana com os seus pacientes, sabe? Então, o que você vai aprender aqui hoje, você já consegue aplicar amanhã no consultório com os seus pacientes para prepará-los para esses momentos, né? Para quem tem problemas com comportamento alimentar, tem um comer desordenado, tem um transtorno alimentar, alguma coisa, esse é um momento muito tenso, que gera muita angústia e que muitas pessoas, especialmente as mulheres, né? A gente sabe que esses quadros acometem as mulheres de uma maneira muito mais intensa do que os homens, é uma realidade. E que muitas dizem assim: puxa, eu preferiria que não tivesse Copa, eu preferiria que não tivesse festa junina do que ter que passar por toda a angústia em relação à comida, porque a maioria se sente extremamente incompetente, incapaz de lidar com a sua alimentação, né? E por isso mesmo que acreditam ainda mais que ter uma dieta super rígida, com horários certinhos para comer, a quantidade que deveria ingerir de cada alimento nessas festas seria algo desejável, algo positivo e não é, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje e no final da nossa aula eu vou dar para vocês um infográfico, um material que vocês podem encaminhar para os seus pacientes. E a intenção é que vocês falem para eles, né? Ter esse material ali é, próximo, fácil, então baixa, deixa no rolo de câmera, coloca como papel de parede no celular e tal, para que eles possam acessar muito rápido, muito fácil, no momento em que eles de fato precisarem e que vão precisar aí, né? De preferência se preparando para as festas e tudo, se preparando para essas confraternizações, né? Então vamos lá, gente. Todos muito bem-vindos. Então, deixa eu ver aqui, como que vamos começar? E aí, né, gente, quando a gente escuta as pessoas falando, né, puxa vida, eu até preferia que nem tivesse Copa, eu preferia que não tivesse festa junina, que não tivesse nada para eu me divertir e tal, porque é muito pior pensar na alimentação do que do que no prazer que eu vou ter em estar com as pessoas. Então, muitas vezes o nosso discurso é, poxa, vamos parar para pensar, né, o quanto você deixa de se divertir, de ter boas lembranças com as pessoas que você ama por causa da comida. Mas quando nós estamos falando em situações mais graves, essas pessoas, especialmente mulheres, preferem não viver um monte de coisas do que de fato passar por essas experiências extremamente ansiogênicas. E aí, gente, o problema não é a Copa do Mundo, o problema não é a festa junina, a Copa do Mundo sempre existiu, festa junina sempre existiu, né? O problema é a mentalidade de dieta que acaba se instalando na vida das pessoas. Então, as pessoas elas começam a acreditar, né? Quando a gente tem um transtorno alimentar um pouco mais grave, uma anorexia, bulimia, de fato, essas mulheres elas preferem comer todo santo dia a mesma coisa do que ter que se arriscar a comer algo diferente e esse algo diferente engordar, porque elas têm um pensamento mágico de que se eu comer alguma coisa agora, neste momento, isso vai diretamente se alojar na minha barriga, vai aumentar a gordura do meu braço, vai aumentar meu quadril, e isso é um pensamento mágico, completamente fantasioso. No entanto, para o restante, para a maioria das pessoas que tem um comer transtornado, um desejo de emagrecer, ainda mais com esses novos padrões de beleza, né? Uma magreza extrema que é impossível de ser atingida, um corpo extremamente musculoso que também é impossível de ser atingido. Essas mulheres também, elas sofrem uma dualidade de sentimentos muito grandes, dualidade de sentimento muito grande. Querem viver esses momentos, confraternizar e aproveitar a festa, se divertir, beber, comer, etc. Mas também morrem de medo de engordar, tá? Então, por que que isso acontece? Porque a gente é bombardeado o dia inteiro, o tempo todo, com informações erradas a respeito de comida, a respeito de ganho de peso, a respeito de emagrecimento, né? O que que a gente tem de concepção? Se você fechar a boca,
você não vai engordar. E ao longo do tempo, se você parar para observar, de ano para ano, existem novos milagres na alimentação e novos alimentos que são demonizados. Todo ano isso acontece. E as pessoas não param para pensar, porque a gente é muito imediatista, só pensa no hoje, no aqui e agora e tal, né? Não para pensar, tá, mas o que que aconteceu com aquele alimento do ano passado? O que que aconteceu com o goji berry? Ai, gente, não consigo lembrar das coisas mais recentes, tá? Lembro das coisas mais, mais de antigamente. O que aconteceu com o nós da Índia? O que que aconteceu com a chia, com não sei o que lá, com óleo de coco, né? Então, poxa, todo ano tem um novo milagre. Todo ano tem. E sempre vai ter um alimento demonizado. Qual é a grande questão? Quando existe mentalidade de dieta, existe essa dicotomia. Existe um terrorismo nutricional. Existem alimentos que fazem parte de uma categoria que engorda, que só de olhar você já engorda, que vão te fazer ganhar 20 quilos se você comer e que isso aqui são os alimentos demoníacos. E para piorar, obviamente, eles são ultrapalatáveis. Então, o bolo, o amendoim com açúcar da festa junina, o pé de moleque, aquela montoeira de bolo, né? Toalha felpuda, nega maluca, bolo de milho, bolo de milho cremoso, bolo de milho com goiabada, e é uma seção, né? Um monte de tipos de bolo de milho, de fubá, com tudo quanto é tipo de tipo de receita, tipo de preparo diferente que resultam em bolos extremamente gostosos, né? Ah, é cachorro quente, é um monte de coisa. E Copa do Mundo também é outra desgraça, né? Porque aí vem um monte de outros alimentos que fazem parte dessa categoria demonizada do terrorismo nutricional. Brasileiros adoram fazer churrasco, aí é linguicinhazinha de frango, queijo coalho, pão de alho, picanha, né? Tudo coisa do demônio, tudo comida que engorda, tudo gordice, sabe? E isso faz com que as pessoas fiquem com medo de comer esses alimentos, achando realmente que se elas comerem uma porção, vai engordar. Isso é mentalidade de dieta. Por outro lado, todos os alimentos que são enaltecidos naquele período histórico, acaba sendo enaltecido, colocado num altar como se aquilo fosse um alimento milagroso. E não é. Não é um alimento milagroso. A pessoa não vai emagrecer se ela tomar o Iopro com não sei quantas gramas de proteína, se tomar não sei o que lá. Não existe isso, tá? Então a gente precisa trabalhar a mentalidade dos nossos pacientes de que isso é uma fantasia, ok? E isso vai tempo para a gente quebrar, né? Então por isso a gente faz aqui um plano de ataque, algo breve, rápido, que vai trazer resultado para eles a curto prazo mesmo, tá? E tem outra coisa, né, nessa dicotomização sobre os alimentos, é que assim como colocam que um alimento vai engordar só de olhar para ele, outro vai emagrecer, mas a gente já parou para pensar como seria isso algo totalmente doido, né? Então, se eu comer certos alimentos, vou engordar, mas mesmo que eu comer assim, uma fatia de bolo uma vez na semana, engorda. Se eu comer sempre salada, frutas, verduras, grelhado, um franguinho grelhado, um monte de proteína, eu vou emagrecer. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de tudo um pouco, a gente precisa de um equilíbrio, né? E por isso que a gente sempre trabalha em parceria com nutricionistas para que ajude o nosso paciente a chegar nesse equilíbrio. Joia? E aí temos um árduo trabalho neste momento, né, para trabalhar o pessoal com mentalidade de dieta em relação a esses alimentos, porque vai ter muita disponibilidade disso, vão ter vários jogos da Copa. A gente torce, né, gente? Depois do ontem, do 6-2, eu realmente tenho esperança da gente chegar nas finais. Confesso para vocês, né? Eu tenho esperança, eu torço, eu fico indignada com um monte de coisa, mas no final das contas sou brasileira, eu fico torcendo lá para que a gente realmente ganhe o Hexa, né? Eu espero que sim. É, Então eu tenho uma expectativa muito positiva, embora eu não goste de futebol, não acompanho, mas Copa eu torço, né? Eu fico lá na alegria. E muitos dos jogos da nossa seleção, eles vão ser acompanhados de festa junina.
Não tem jeito, vai ser uma overdose de comida. Isso é normal, nós somos brasileiros, a nossa cultura é assim, não tem nada de errado nisso. A questão é a gente ajudar os nossos pacientes a lidar com esses momentos, joia? E aí a gente tem que ir trabalhando a questão do, eu não posso comer, mas entender que sim, você pode. E a gente vai trabalhar nessa sessão, né, que vocês vão conversando com eles ao longo dessa semana, como você vai fazer isso de uma maneira mais leve, joia? E aí, então, vamos lá. Eu quero ensinar para vocês 7 estratégias para que vocês possam lidar, ensinar aos seus pacientes, mas eu quero também trazer aqui uma grande armadilha. Quando a pessoa tem esse pensamento dicotômico, é muito normal que ela caia numa baita de uma armadilha que é o já que. Ah, já que eu vou comer bastante à noite, eu vou almoçar menos, buscando uma compensação, né? Eu vou comer menos durante o dia, porque depois, à noite, na hora do jogo, aí beleza, eu como e compenso. Já que vai ter churrasco, eu não vou nem almoçar, só vou fazer um lanchinho leve para eu comer churrasco de noite, tá? Então, esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que é ruim, porque faz a pessoa entender que ela pode pegar e, entre aspas, economizar calorias ao longo do dia e aí compensar isso, dar uma equilibrada nisso à noite, e não é isso que vai acontecer. Outro tipo de pensamento que é uma armadilha, né, do pensamento dicotômico, desse erro cognitivo, é eu pensar que, já que eu tô bebendo, já bebi uma caipirinha, então, que se dane, agora eu vou pegar, vou beber tudo que eu tenho direito, vou comer tudo que eu tenho direito, porque só se vive uma vez na vida. E isso tá errado, né? E já que eu estou comendo, já comi bolo de fubá, já comi paçoca, já comi doce de abóbora, já comi canjica, então que se dane, eu vou comer de tudo que tiver, vou experimentar tudo. E o que que é isso, gente? É o pensamento de mentalidade de dieta que gera um medo gigantesco sobre esses alimentos e esse pensamento de que, puxa vida, se você sair da dieta, você vai engordar. Isso não é verdade. As pessoas elas só engordam quando elas unem 3 pontos muito importantes, que são a quantidade, ou seja, se o seu paciente comer uma grande quantidade daquele alimento, aliado a uma qualidade, de má qualidade mesmo, sabe? Não que o alimento em si tenha uma má qualidade, mas que ele não seja, que ele seja mais calórico, né? Ou que ele tenha mais gordura, que ele tenha muito açúcar. E um alimento de má qualidade que você come de vez em quando, ele não faz diferença nenhuma, né? É um bolo, né? O bolo não é ruim. A questão é aliar uma grande quantidade de bolo a uma alta frequência, que é o terceiro ponto. Se você comer aquilo todo dia, com aquela quantidade, aí sim você vai engordar, né? Uma semana, vai lá num jogo do Brasil e come, exagera, sente que saiu mais pesado e tal, não tá confortável, tudo bem, né? O grande problema é você comer um alimento que é mais calórico, etc., em uma grande quantidade e com uma alta frequência, ok? Grande quantidade e alta frequência são condições sine qua non para que a gente possa ganhar peso. E é isso que as pessoas têm que entender. Por quê? Geralmente as pessoas comem diferente do que o seu habitual, tem mais alimentos diferentes, mais saborosos, né? Mais palatáveis e tudo, e acham que porque estão expostos àqueles alimentos, automaticamente vai engordar. Não, precisa comer uma grande quantidade com uma frequência muito alta. Todo dia, várias vezes na semana, para daí engordar, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com isso para que as pessoas não fiquem nessa pira do não posso comer nada, né? Então, não comer nada abre um grande espaço para um episódio de compulsão alimentar, para um exagero, entende? Então, a gente tem que ajudar as pessoas a equilibrarem as coisas, tá? Então, as pessoas, elas muitas vezes, o que elas querem no pensamento já que é tirar a barriga na miséria, ou seja, compensar tudo que elas não estão comendo ao longo de meses, ou então fazer uma economia de desejos.
né? Ah, puxa vida, ai, já que eu já comecei a comer, então que se dane, vou comer tudo que eu tenho sentido vontade há um tempão e não sei o que lá, não sei o que lá. Nem é bem assim, né? Às vezes a pessoa não tá um tempão realmente restringindo. Às vezes está. Se está numa dieta restritiva, geralmente a pessoa tá realmente numa restrição ferrenha. E aí, a restrição, sabe aquela coisa do restrição gera compulsão ou não gera compulsão? A restrição em si, ela não tem o poder de gerar um transtorno de compulsão alimentar. No entanto, restrições alimentares podem gerar, sim, episódios de exagero ou episódios de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar, ele pode acontecer com pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar ou não. Ou seja, restrição gera compulsão, sim, mas não um transtorno de compulsão alimentar. Mas restrições alimentares podem sim ser gatilho para a instalação de um transtorno de compulsão alimentar na vida de um paciente. Joia? Então, tem que tomar cuidado com essa coisa do tirar a barriga da miséria, né? Vou comer tudo que eu não como há meses, ou então, ai, já que tem tudo aqui, vou comer, porque aí depois eu não vou ter vontade de comer esses alimentos nas próximas semanas. Isso é um grande erro que muitos pacientes cometem. Ah, vou comer agora para depois não comer isso, tá? Você não sabe quando vai dar vontade, não sabe quando vai dar, seja uma vontade, seja uma fome específica, ok? Então vamos lá, pessoal. Essa então é a maior armadilha é o já que, né? E os pacientes têm pensamentos dicotômicos o dia inteiro, então a gente precisa ajudá-los nessa ressignificação, nessa correção desse erro cognitivo. Não dá para fazer estoque de prazer, não dá para tirar atrás nem nada disso. E aí a gente entra na nossa primeira estratégia. A primeira estratégia para a gente ajudar um paciente a não enfiar o pé na jaca, não chutar o balde na copa ou numa festa, é não chegar com fome. Ou seja, é muito comum que os pacientes pensem: ai, já que eu vou comer demais à noite, vai ter churrasco, vai ter festa junina, então vou comer pouquinho no café da manhã, no almoço, tá? Eu vou dar uma segurada para poder comer mais à noite. Vou pular o almoço, sabe? Não dá para a gente economizar essas calorias ao longo do dia para daí compensar no restante da. Só colocar no silencioso. Para compensar isso à noite, isso não funciona. E essa é uma das grandes armadilhas que os pacientes costumam fazer. E aí o que que acaba acontecendo? As pessoas acabam não percebendo muitas vezes que elas estão com fome, que tomou um café da manhã muito mequetrefe, que chegou no almoço com mais fome do que normal, que não comeu o suficiente no almoço, que segue com fome à tarde, e isso é horrível, porque a pessoa vai acumulando fome e vai chegar à noite faminta, com um nível de fome que não consegue controlar, tá? Isso é extremamente comum de acontecer. Então, para ajudar os seus pacientes a chegarem, conseguirem controlar o seu comportamento alimentar nas festas, auxilie eles a comer normal ao longo do dia. Come normal, não adianta pegar e, ai, não vou comer. E faz uma refeição mais leve antes de ir, tá? Quando a gente está com uma fome menor, para quem são meus alunos, usando a escala de fome, quando a gente está com uma fome lá entre 5 a 7, a gente consegue escolher o que comer, comer com consciência, etc. Então, a gente quer que os nossos pacientes comam com este nível de fome, certo? Então, isso é extremamente importante, ok? E aí, o que que acontece quando você vai comer com muita fome, com uma fome de 8 para cima? Seu paciente, se fizer isso, pensar em economizar essas calorias para compensar à noite, chega com uma fome gigante, com uma fome de leão. E aí vai comer muito mais rápido do que o seu normal, come muito mais do que gostaria, come realmente uma quantidade maior, tem uma dificuldade maior em escolher o que comer, vai ter uma tendência, sim, a preferir alimentos que se transformam rapidamente em açúcar, né, quando ingeridos. Por quê? Porque o corpo está ali pedindo alimentos, nutrientes ao longo do dia, a pessoa está simplesmente ignorando para compensar a noite. Então, à noite é a hora que
O cérebro entra em contato com comida, visualiza a comida, ele vai dar inputs para comer coisas que realmente possam se transformar em combustível mais rápido. Além disso, quando a pessoa vai comer com muita fome, ela não percebe tão bem a saciedade. E aí o que que vai acabar acontecendo? Vai fazer escolhas piores, come mais rápido, come uma quantidade maior, e aí não percebe a saciedade. Ou seja, a hora que se der conta, tem aquela sensação assim: meu Deus do céu, eu tô explodindo, eu vou sair rolando daqui, né? E é isso que acaba acontecendo com as pessoas. Então, é horrível a gente chegar num lugar morrendo de fome, tá? E essa situação em si, o estar ali, né, contendo a fome, também pode ser um gatilho para um exagero ou para uma compulsão alimentar. Lembrando que esse exagero, ele pode acontecer. Deixa eu só relembrar aqui o que eu ia falar. Tá. Lembrando que esse exagero, ele pode acontecer de maneira inconsciente, como eu estou exemplificando aqui para vocês, ou de maneira consciente. Então a pessoa foi numa festa junina e tá lá em contato com um monte de comida, com um monte de coisas que não tem acesso ao longo do ano. Ou nem se liga ao longo do ano, né? Não tem uma forma específica daquilo. A gente não costuma ver amendoim salgado, amendoim doce ao longo do ano. Pé de moleque, sim, né? Sempre tem pé de moleque, paçoca e tal, principalmente paçoca. Tem no mercado, fácil acesso, mas o doce de abóbora, outros doces que tem em casas de ai, como que chama? De distribuidora de doces, né? Aquele teta de nega, umas outras coisas acaba tendo, mas a pessoa não lembra. Vai lembrar que ela gosta quando tá ali em contato. Aquela montoeira de bolos, aqui pro sul, daí tem pinhão, tem comidas feitas à base de pinhão, canjica, sagu, são alimentos que, arroz doce, são alimentos que geralmente são feitos nessa época do ano. E aí a pessoa lembra o quanto ela gosta. Só que sabe o que que é um troço que vocês precisam trabalhar com um paciente de vocês? O que você gosta pode ser conseguido ao longo do ano. Pode ser comprado, pode ser feito, pode ser comido num restaurante, numa confeitaria ao longo do ano. As pessoas não se tocam disso, gente. Você só não vai conseguir certos alimentos que são da época, que nem a gente está entrando em época de eh, mimosa, pocã, né, morgote, cada lugar chama de um jeito, tem os tipos diferentes, aí cada um tem um nome, né? Então vai ter só nessa época de frio. O pinhão, que é típico aqui da região sul por causa da araucária e tudo, vai ter só nessa época, tá? Aí, beleza, quer exagerar? Esse exagero geralmente acontece de uma maneira consciente. Ah, eu não tenho isso aqui ao longo do ano. Beleza, exagera, come um pouco mais, fica um pouco cheio e tal. Tem prazer com a comida. É essa a diferença, tá? Exagero, quando existe prazer, quando ele é consciente, ele geralmente é prazeroso. Quando ele não é consciente, é o mindless eating, é por causa da disponibilidade, a pessoa vai comendo sem se dar conta do que está comendo. E a compulsão, não. A compulsão, ela gera culpa. Ela gera esse sentimento de culpa, tá ok? Então, ajude o seu paciente a ir comendo ao longo do dia. Fazer as refeições normais ao longo do dia, não chegar faminto e fazer um lanche, fazer uma refeição leve. Aí, né, pessoal, cada um de vocês vai ter que adequar com os seus pacientes, vendo o que que eles vão fazer, como vai ser, etc. Porque o que você vai instruir ou instruir que converse com a nutricionista vai depender de horário. Entende? Então, se, por exemplo, o primeiro jogo do Brasil é às 7 da noite, dá para conversar tranquilamente para fazer um lanche e tal, mais reforçado à tarde, ou comer alguma coisa mais leve antes de sair de casa e tudo, saber o que que vai ter para comer e tal. Então, tranquilo de manejar e a gente vai lidando desta maneira, ok? Lembrando sempre que a gente não vai passar orientações nutricionais, né? Para isso tem nutricionista, mas existem coisas que podem ser trabalhadas a partir de experiências passadas que a pessoa já teve. Como que se sente quando chega morrendo de fome, o que que seria melhor comer nesse momento, tá? Nosso objetivo puro unicamente não é, enquanto psicólogos,
não é trabalhar a questão nutricional, é a gente cuidar para que o nosso paciente não chegue morrendo de fome. É cuidar do comportamento alimentar, para que a pessoa possa fazer boas escolhas alimentares, tá ok? E aí, então, a segunda estratégia é algo bem delicada, porque tem a ver com álcool. Então, a segunda estratégia é ajudar o nosso paciente a controlar o consumo de álcool. Então, veja, o álcool ele tem calorias? Sim, ele tem calorias. E isso não é interessante para alguém que está querendo manter o peso e tudo mais, né? Mas não é essa a grande questão. A questão é o efeito do álcool no nosso cérebro. Então, quando nós estamos alcoolizados, diminui o nosso autocontrole, diminui o controle de impulsos, faz com que a pessoa haja de maneira muito mais impulsiva, intempestiva, reduz a percepção da quantidade que foi consumida. Então, a pessoa às vezes vai perdendo a noção do quanto de álcool já consumiu, aumentam as chances do comer excessivamente, né? Distrai a pessoa de conseguir perceber o seu próprio corpo. Então, isso é muito ruim. Então, a gente precisa ajudar o paciente a ter um pouco mais de autocontrole em relação ao álcool. Inclusive, é uma excelente oportunidade para investigar como é a relação da pessoa com o álcool, se você nunca fez isso. Se você nunca investigou, é importante investigar isso, tá? O que que é o ideal? O ideal aqui é que o paciente intercale a bebida alcoólica com água. Então, uma bebida para um copo de água e tudo, tá? Reduzir o ritmo do consumo também é algo importante, sabe? Então, não começar a beber já no que chega na festa. Vai esperando, vai negando, vai dizendo não, né? Vai tomando uma outra bebida antes de beber uma bebida alcoólica. Então, por exemplo, vai tomar uma garrafa de água antes de consumir alguma coisa alcoólica, tá? Então, dá para fazer esse tipo de equilíbrio. Além disso, ir intercalando. Então, vai tomar uma bebida alcoólica, e aí depende de cada bebida, né, gente? O teor alcoólico de uma cerveja é bem diferente de um whisky, de um Negroni, qualquer outra coisa assim. Então, a gente vai ajudando a pessoa a dosar as coisas, tá? Perdão. Começar a beber mais tarde, então se conter e esperar o máximo que puder é uma coisa que ajuda pra caramba. E intercalar álcool com água ajuda muito também, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Ó, a Karen trouxe um exemplo, né, que é ótimo, né? As pessoas esquecem que nunca foi ao mercado com fome e levou tudo que não precisava e um pouco mais, exatamente. A gente Quando vai comer com muita fome, é isso que acontece, né? Nosso cérebro entra em ação e vai fazer com que a gente consuma muito mais do que precisa, não escolha alimentos que são melhores para aquele momento, né? Ou que exagere mesmo, joia? Ok, então agora a gente vai entrar num procedimento do que fazer em relação à comida quando o nosso paciente já está na festa. Essa terceira estratégia é ensinar o paciente a, antes de começar a se servir, antes de começar a comer, antes de aceitar qualquer tipo de comida, mãozinha para trás. Igual criança em loja de brinquedo. Mãozinha para trás, sabe? Aquilo que pai e mãe falam, é só para olhar. É só para olhar. Mesma coisa que o paciente vai fazer. Antes de pegar qualquer comida, vai só olhar. Então, o que que a pessoa deve fazer? Antes de pegar a comida, para, olha tudo que tem à disposição, observa, observa tudo que tem, o que que gosta, o que que não gosta. Depois vai escolher mentalmente, mentalmente, para depois se servir, ok? Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas vão comendo aquilo que vai sendo oferecido, aquilo que está ali na mesa, né? Elas comem de maneira mindless, ou seja, sem atenção. E a gente precisa ajudar nossos pacientes a desenvolverem a sua atenção. Porque o que que acontece? É fazê-los lembrar de
que que você comeu? Última vez que teve jogo, ou mesmo uma situação de final de semana, sabe? Ah, fui na casa de uns amigos e tinha queijos e vinhos, aí tinha um monte de aperitivo. Ok. E o que que você comeu de aperitivo? Né? Você gosta do que você comeu? O que acaba acontecendo é que as pessoas vão comendo sem se dar conta, de uma maneira totalmente inconsciente e automatizada, tá? Isso acontece pelo processo da desatenção, mas também acontece pelo processo dos neurônios espelhos. Nossos neurônios espelhos, eles vão fazer com que a gente imite quem está à nossa volta. Então, sem nem perceber, dali a pouco tá todo mundo comendo igual. Já repararam isso numa festa? No almoço, coisa assim? Quando você se dá conta, parem para observar. Tá todo mundo comendo de maneira muito semelhante. Se um puxa e vai comendo mais rápido, dali a pouco tá todo mundo comendo mais rápido. Isso é normal. É um processo neurológico, ok? E a gente precisa treinar os nossos pacientes a desautomatizar isso, a parar, respirar, escolher o que vai comer, comer com consciência e lembrar disso, você vai ser bombardeado pela maneira com que os outros estão comendo. Isso é normal. Neurociência pura. Então vai acontecer. E você vai pegar e sair desse modus operandi automático que os outros estão. Você vai pegar e trazer sua consciência de novo para sua respiração, para o seu prato, comer devagar. Na Copa, obviamente, não é isso que vai funcionar, né? Não vai, porque a pessoa mesmo vai estar distraída com o jogo e tudo. Por isso, nós temos outras alternativas. Joia? Mas a terceira estratégia é olhar tudo que tem à disposição antes. A pessoa não gosta de tudo, né? Que nem o exemplo de queijos e vinhos. A pessoa não comeu tudo e tudo estava maravilhoso. Tem coisa que ela comeu que ela já sabia que nem gostava. E é normal. Festa junina, gente. Quantas festas juninas seus pacientes já passaram na vida? Dezenas. Então, é trabalhar com eles também o que que você gosta, o que que não gosta, o que que dá para deixar de lado que você não gosta. Ai, puxa, detesto canjica. Beleza, para que que vai se servir de canjica? Não gosto de cachorro quente com molho. Para que que vai pegar cachorro quente com molho? Para daí vir aquelas outras regras que vocês vão trabalhar com os pacientes daí ao longo da terapia de, ai, não posso jogar comida fora. Putz, peguei e vou ter que comer até o final. Sabe? Então vai surgindo muitas coisas legais durante essa próxima sessão que vocês vão ter com seus pacientes, preparando eles para a Copa, para vocês irem trabalhando ao longo do processo terapêutico. Joia? E aí, então, é importante que o seu paciente pare para pensar sobre o que que ele realmente quer comer. Sabe? Se questionar o que que eu realmente quero comer? O que que eu estou com vontade de comer? Porque não é tudo que vai dar vontade mesmo, né? Então a gente precisa parar para pensar o que que eu realmente quero comer, ok? E nós vamos para a nossa quarta estratégia, que é escolher o que realmente vale a pena, tá? Que daí entra bem forte essa questão: o que que eu quero comer de verdade? O que que vale a pena comer, sabe? Já escutou alguém falando que a- o arroz doce estava sem açúcar suficiente, não tá gostoso e tal? Para que que vai pegar? Nem pega, entende? Olhou tudo que tinha à disposição, o que que saltou aos olhos? O que que deu vontade de comer de fato? Talvez tenha sido espetinho de carne, talvez tenha sido a paçoca, que faz tempo que não come, por mais que seja um negócio com uma alta disponibilidade. Talvez seja o pinhão, que só tem de vez em quando. Entende? Então, o que realmente a pessoa quer comer não tem a ver com disponibilidade. Tem a ver com olhar, ver se a comida tá com cara boa, né? Porque isso também desperta o desejo. E parar para observar o seu corpo. O que que faz sentido comer agora? O que que eu realmente quero comer, tá? Tem pessoas que vão ter vontade de comer aquilo que comem toda semana. Ah, puxa, dentro da minha dieta eu como espetinho. E ai, nossa, só de sentir o cheirinho de espetinho sendo feito ali na hora, fiquei com vontade, é isso que eu quero comer, né? Olhei outras coisas, não me chamou atenção. Ai, nem vou comer. Vi aquela montoeira de bolo, estavam bonitos e tal, mas não me apeteceu. Joia? Então, isso é extremamente importante.
E aí, beleza, a pessoa já olhou tudo que tem à disposição, ela já escolheu mentalmente, agora ela vai confirmar isso, né? O que que eu quero comer de fato? Ah, então eu vou comer tal coisa, eu vou começar por tal alimento, vou começar por tal sanduíche, às vezes vai ter, sei lá, sanduíche de pernil de porco, sabe? Então, parar para observar. E isso é extremamente importante, né? Porque quando a pessoa ela vai conectando, ela vai percebendo assim, tá, o que que eu quero de fato comer? E observa o corpo reage a certos alimentos. Vai dar vontade, não só por serem ultraprocessados, não, tá? Às vezes, mesmo um ultraprocessado, a pessoa não vai ter desejo de comer, e tá tudo bem, é normal. E aí, então já fez esse jogo mental, o que que eu realmente quero? Já reforçou as suas escolhas mentais, vai para a quinta estratégia, que é de montar um pratinho, né? Nessas situações, às vezes a gente não tem prato realmente para usar, ok? Geralmente tem um pratinho de festa, pratinho tamanho de bolo, né? Ou de louça, ou descartável mesmo, né? Que é muito comum nas festas juninas. Mas é parar então, opa, já escolhi mentalmente, já vi o que eu realmente quero comer, agora eu vou pegar e vou me servir. É um pratinho pequeno. Dá para fazer um morro? Não vai dar. Não vai dar para colocar tudo que talvez tenha surgido vontade. Vai começar por aquilo que quer mais comer, que está com maior desejo de comer. E aí prepara aquele pratinho com algumas coisinhas e tal e vai comer com um pouco mais de consciência. Quando a gente olha a comida que está no prato, a gente tem uma noção maior de quantidade. Se você só vai comendo e cada vez que você coloca aqui num guardanapo um pedaço de alguma coisa que é pequeno, parece que está comendo muito pouco. Só que a gente esquece de fazendo esse somatório do que a gente está comendo. Não porque é para somar calorias, imagina, de jeito nenhum. Mas de perceber, puxa, já comi um espetinho, já comi um milho inteiro, já comi um pinhão, comi 2 pedaços de bolo, agora eu quero comer um algodão doce, não sei o quê e não para observar como está o seu estômago, né? E a grande questão do prato é que ele ajuda a gente a quantificar e aí dando inputs para o nosso cérebro. Você já comeu um pratinho desse, né? Vamos ver o que mais quer comer de fato, tá? E tem outra questão disso também que é extremamente importante, que é sair do piloto automático. Quando a gente faz isso, sai do piloto automático. Não vai fazer aquilo com, ai, só, sabe? Colocar comida no prato. Não, tem que parar, pensar, escolher, né? Então fica muito mais fácil de fazer escolhas conscientes dessa maneira, ok? Além disso, quando a pessoa monta o pratinho, ajuda a aumentar a consciência sobre o consumo. Então a pessoa come um pedaço de bolo, devolve e viu, opa, já comi metade, tá acabando e tal. Então, mesmo que a pessoa não faça isso de uma maneira 100% consciente, mas vai percebendo. É o que eu falei de dando inputs para o nosso cérebro, tá? Fazendo isso também, a gente priva a pessoa de fazer o quê? Comer direto da tigela, né? Então, em jogo de Copa do Mundo, pode vir com uma bacia de pipoca. E aí você vai pegando, você tem noção de quanto você comeu pelas mãozadas que você pegou? Não tem noção, né? E se quantifica, está no saquinho, fica mais fácil de entender. Opa, já comi um saquinho, já comi 2 saquinhos, já deu, né? Já tô ficando cheia. Colocou os bolos no prato, fica mais fácil de lembrar. Opa, já comi 3 fatias de bolo, acho que agora já deu, tá? Então isso é muito importante, ajuda pra caramba, né? Não pegar direto das tigelas. Ah, então tem a pipoca, tem os balls, né? As tigelinhas com amendoim, com castanhas, com bala, com não sei o que lá. Não pegar direto, não pegar das travessas, montar uma mesa linda com as comidinhas, pegar e ficar indo lá, passa, pega e come, também não é legal. Por isso que colocar no prato vai ajudando a quantificar. A gente perde a noção. É para ficar obcecado com isso? Não. Não tem pratinho, come e para prestar atenção na saciedade de fato, tá? E tem outros motivos também. Se as pessoas estão sentadas assistindo o jogo e tudo, existe um grande benefício de montar o seu pratinho. Quando as pessoas
estão sentadas e tem que levantar para buscar, e tem que pegar e levantar e buscar de novo, duas, três vezes, dá preguiça. O ser humano é preguiçoso por natureza, então não adianta, né? Então, monta o pratinho, vem, come como se fosse uma refeição mesmo, isso facilita muito a vida, tá? A sexta estratégia é comer com consciência. E aqui entra o que eu estava falando, que é extremamente difícil numa festa ou mesmo durante o jogo, porque a nossa cabeça está em outro lugar. Na dança da quadrilha, tá no futebol na televisão, então a gente está realmente distraído com o que está acontecendo. Só que a gente precisa ensinar os nossos pacientes que dá para comer com consciência mesmo se tiver uma muvuca, mesmo que você esteja conversando com outras pessoas. Joia? Então a gente ensina quais são os passos para fazer isso. Claro que para pacientes que já treinaram, que você às vezes treina nessa semana, semana que vem, um exercício de mindful eating e coloca ele para treinar todo dia, claro que fica muito mais fácil, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Então, como que é comer com consciência? É a pessoa parar e observar a comida com os cinco sentidos. Já fez um monte de processos, né? Então vai parar e observar a comida com os cinco sentidos. Vai olhar para a comida, vai explorar a comida com a visão. Pode ensinar o paciente a se questionar, tá? Que cores que tem? Como que tá essa composição do prato? Parece que tá gostoso? Tá com uma cara boa essa pamonha, né? Tá apetitoso? Sabe? Como é que tá? O que que eu posso ver daqui? Ai, quais são as cores que tem no meu prato? Os formatos, né? Será que algum bolo é diferente do que eu sempre comi? No formato fizeram redondo, né? Na forma com furo, ou o bolo piscina e tá totalmente diferente, nunca tinha visto, né? Com o olfato. Desse prato que eu estou vendo, quais são os aromas que eu estou sentindo? A comida tá cheirosa? Parece gostosa, né? Com a mão, parar para sentir o tato das mãos. Vai pegar a comida com a mão. Pegou um bolo de fubá. Pode ser um bolo esfarelento, que você pega, só não pegar ele já esfarela todo na tua mão. Pode ser um bolo de maior consistência. Ele pode ser mais fofinho, ele pode ser mais denso, mais úmido, mais seco. Então, tudo isso a pessoa pode perceber com o tato das mãos. Vai perceber a temperatura, o milho está quente, acabaram de tirar da água fervente. Então dá para a gente perceber essas coisas. Ai, Thali, não dá para fazer a pessoa fazer um mindful eating ali, né? Dá. Você não vai fazer ela parar tudo e só se concentrar na comida, não. Mas rapidinho dá para perceber alguns desses elementos. Então, só sentindo o cheirinho, sentindo o tato da comida, temperatura, textura, consistência. Aí vai para a boca, vai perceber o sabor, vai perceber de novo tudo que percebe com o tato com a mão, percebe com o tato tanto com os lábios quanto com a língua, com os dentes. Então vai morder, vai perceber a consistência, vai perceber o sabor. Sabor intensifica, sabor fica mais fraco. Então tudo isso é extremamente importante. Pode ser feito em uma, duas, três mordidas só, mas a questão é trazer essa consciência. E essa consciência é possível mesmo quando a pessoa está aqui e está conversando com você. Para quem está aí, está comendo ou tomando alguma coisa, pare para observar, explora essa comida com os cinco sentidos. Tá bom, a Thalita tá falando, eu sigo prestando atenção nela, mas qual que é o gosto desse bolo que eu tô comendo? É uma nega maluca com cobertura durinha de açúcar, né, e Nescau? Ou é uma cobertura puxenta, mais cremosa de brigadeiro? Tá? Então é isso. Você tá prestando atenção em mim, tá percebendo também. É possível, né? E aí, o paladar, como que é o gosto da comida? Tá gostoso? Pegou alguma coisa que tá ruim? Alguma coisa que lembrou a infância? Alguma coisa que parecia que a cara tava boa, mas o gosto não tá? Ou o contrário, a cara não tava boa, mas falaram que tava gostoso, peguei e tá gostoso mesmo? E aí, com a audição?
É muito comum as pessoas esquecerem da audição quando estão trabalhando mindful eating. No entanto, o crack-crack dos alimentos faz muita diferença, né? Então, às vezes, um paciente que gosta do crack-crack vai comer um pé de molé que faz aquele barulho, dá mais prazer, né? Ou comer pipoca mesmo, que faz mais barulho, também pode ser prazeroso. Para algum paciente que tem pavor disso, tem misofonia, então pode muito bem sentir que, meu Deus do céu, não consigo ficar do lado desse povo. Não param de comer pipoca, que horror, que tortura, né? Então, tudo a gente tem como trabalhar com os nossos pacientes, tá joia? E aí, se seus pacientes puderem treinar, fazer um ou outro exercício de mindful eating, especialmente o exercício da uva passa, né? Então, uva passa é básico para todo mundo, é exercício para quem está começando, então é uma ótima opção para realizar essa semana. Para os meus alunos, novamente, temos meditação da uva passa, né? Para que vocês possam utilizar a gravação e encaminhar direto para os seus pacientes, joia? Está nas nossas no nosso conteúdo. Então, onde tem imersão de Mindful Eating, tem roteiro para vocês fazerem com o paciente, você lendo o roteiro para eles fazerem. Tem gravação também. No programa Viver Sem Dietas tem a gravação que daí vocês baixam em caminho, ou qualquer coisa me pede no nosso grupo que eu mando para vocês, tá bom? Para quem não tiver e tudo, eu encaminho para vocês, ok? Então, comer com consciência vai ser o exercício mais difícil e a gente precisa falar para as pessoas. Se por acaso for extremamente difícil, não conseguir, não tem problema nenhum. O que você conseguir fazer dessas sete estratégias tá ótimo, né? O que tiver é lucro. Às vezes a pessoa vai lembrar da sessão, você explicando para ela que exageros eventuais são normais, e aí pronto, relaxou para poder aproveitar um pouco mais o evento. Pode lembrar que calma, você não precisa comer tudo que tem à disposição. Então, isso é super comum de acontecer. Inclusive, você pode, para algumas coisas que você já sabe que é mais desafiador para aquele paciente em específico, pegar e marcar, né? Ter uma fala muito mais marcante. Você vai lembrar de mim falando para você que você pode sim comer o amendoim doce. Que o amendoim doce ele não engorda, que açúcar não vicia, né? Então, vocês podem fazer tudo isso bem tranquilos, joia? E lembrei que eu tenho que levar uma situação para vocês no grupo da capacitação, bem interessante da gente discutir sobre açúcar, se vicia ou não vicia. E aí, então, a última estratégia é respeitar a saciedade. Gente, que difícil, né? Pare de comer quando você sente que já deu. Aham, fácil a gente falar, difícil os pacientes fazerem, né? Parece muito óbvio, mas é extremamente difícil quando a pessoa está comendo de maneira desatenta, quando ela está comendo algo que está extremamente gostoso, algo que é uma fome emocional que conectou com uma emoção positiva lá da infância, que fez matar saudades de uma tia que morava lá, sei lá onde, em Barbacena. Então a gente precisa ajudar as pessoas a perceberem essa saciedade, tá? E respeitar a saciedade implica também perceber quais são os sinais de saciedade que nosso corpo dá. Então a gente pode sentir, nossa, gente, tô morrendo de frio, tô toda arrepiada. Meu Deus, tá esfriando muito. Então a pessoa ela pode sentir o estômago cheio, sabe aquela coisa, nossa, já deu de comer, ou então, né, às vezes não encheu tanto assim, aquelas falas muito frequentes, né? Nossa, eu tô com meu estômago explodindo, não aguento comer mais nada, comi um boi, vou sair rolando da festa. Esse tipo de coisa vai acontecer. Qual é a questão? Se a gente conseguir ajudar o paciente a perceber quando está ficando mais cheio e parar, já deu, tá? Outro sinal, tá comendo alguma coisa e sente na boca, tem uma sensação na boca que já deu. Ui, não quero mais sentir esse sabor. Ai, não quero mais isso aqui, tá horrível. Já cansei, não tá mais gostoso. Já perceberam isso, gente? Parem para lembrar, já comeram alguma coisa que dali a pouco se sentiu assim, ai, já nem tá mais tão gostoso? É por isso. Isso é sinal de saciedade, tá? Então guarda, leva para casa, dependendo do que for, joga fora. Por isso, o pratinho é tão importante.
usa o pratinho, que aí dá para colocar uma porção menor. Se um paciente viu que tem vários bolos que acha gostoso, nossa, eu quero experimentar, pega um pedaço menor. Gente, as pessoas não param para pensar em alternativas. O bolo já está cortado, mas você pode pegar um pedaço menor e cortar ele novamente. Você pode pegar e dividir com alguém, combinar. Você gostou disso aqui? Você quer experimentar? Vamos pegar um só e aí a gente divide? Sabe? Então isso é possível. E especialmente comer com calma, né? A comida não vai fugir dali, a comida vai estar ali durante horas. Então não precisa se matar de comer agora, tá? A Karen colocou aqui, né, que a primeira garfada, a mordida sempre é especial, bem diferente das últimas. Sim, porque a gente tem uma percepção de sabores muito maior quando você tá dando a primeira garfada, a primeira mordida, né? Primeiro porque a boca ela ainda não sentiu aquilo. Então as papilas gustativas vão sentir aquilo em primeiro lugar, vai ter uma explosão de sabores. Dali a pouco vai acostumando. Então vai perdendo aquele fator surpresa, né? Às vezes o fator surpresa pode ser positivo, pode ser negativo, mas não vai ser aquela coisa gostosa como as primeiras garfadas, tá? Inclusive, por isso é uma coisa legal também que a Karen falou, que a gente pode falar isso para os pacientes e isso ajudá-los a conectar com a primeira garfada, com o primeiro pedaço e comer de uma maneira mais consciente, pelo menos a primeira garfada ou o primeiro pedaço de cada coisa. Então, explorar com a visão, com o olfato, com o tato, com o paladar, ou no mínimo com o paladar mesmo, sabe? Ah, não vou conseguir perceber todos os sentidos, tá bom. Como é que tá o gosto? E de uma maneira muito simples e objetiva, tá gostoso? Não tá gostoso. Vai continuar comendo? Vai guardar para outro momento, para levar para casa? Vai dar para alguém? Vai dividir? Vai jogar fora? Tá? Então, isso é importante. Então, a saciedade vai vir com essa questão de sentir o estômago enchendo, o estômago cheio, o estômago desconfortavelmente cheio. Vai vir da boca perceber assim, nossa, meu Deus, melhor coisa da vida. E depois de um tempo sentir assim, ui, nem suporto mais comer esse algodão doce. E vai vir também do tempo no início de refeição. Então, assim, quando o seu paciente vai para a festa, vai começar a comer, depois de uns 20 minutos, mais ou menos, ele vai sentir que, ai, já deu, já posso parar de comer, tá? Esse é o processo normal do nosso intestino começar a receber as primeiras porções de comida que a gente comeu, que foram processadas pelo estômago, vão ser absorvidas lá no nosso intestino, e haver a secreção e percepção de leptina, que é o hormônio da saciedade, tá? Para pacientes com obesidade, eles têm uma resistência à leptina, então acabam sentindo depois de já terem comido bastante, né? Mas para outras pessoas, vai ser nesse prazo ali de uns 20 minutos que, ai, já deu, sabe? Tá bom? Algumas pessoas daí conseguem pegar e, ah, não, já deu, ui, nem quero mais, queria muito comer o negócio lá, mas agora nem tô mais afim, e passa, né? Para outros não, tá? Então, esses pontos de saciedade são super importantes da gente mostrar para os pacientes, ok? Aí o apetite vai embora, né? Aquela coisa assim, ah, já perdi o apetite, já nem tô mais com vontade de comer, tá? Isso funciona super bem. Se o paciente tem dificuldade de perceber esses pontos, que geralmente é o que mais acontece, é você ajudar a pessoa a é, perceber a saciedade. Então, conectar com o estômago, perceber ele enchendo, nem sempre isso é possível. E aí, beleza, seu paciente conseguiu montar o pratinho, comeu com um pouco de atenção, não sabe se está saciado ou não, a gente precisa que ele dê um tempo na situação, porque talvez não tenha feito 20 minutos, talvez ele precise, ela precise de um tempo para parar e observar. Então, uma estratégia que funciona muito bem é carregar consigo chicletes, tá? Chicletes fortes, cimentos aqui, por exemplo, ele é forte, ele tem gosto de hortelã. Ou um house preto, por exemplo, são ótimos aliados. Coloca na boca, o que que vai acontecer? Vai tirar aquele gosto de comida. Se a gente não escova os dentes, se a gente não tira o gosto de comida e fica vendo comida o tempo todo, é normal continuar sentindo vontade de comer. Então, tirar o gosto de comida. Tá numa festa, tá vendo o jogo.
Se a pessoa puder levar a escova de dentes e tal, e no banheiro escovar os dentes, beleza. Mas vamos trabalhar com a realidade? Quem faz isso? Eu nunca vi alguém fazer isso. Nunca vi. Às vezes um paciente em tratamento até pode fazer. Já tive paciente que fez, beleza. Mas a gente dá alternativas para que a pessoa possa escolher. Mas aí pegar uns chicletes, põe na boca, né? Aquele gosto já vai tirar todo o gosto da comida, vai limpar o sabor da boca. E o que que acontece se você for comer um pé de moleque depois de comer de mascar uns chicletes de hortelã, de coisa? Que gosto vai ter? Vai estar um gosto gostoso ou vai estar horrível? Vai estar horrível, exato. Vai estar horrível. Então, quando a pessoa comer, ela vai, ui, não quero, e não vai comer. E aí ela ganha ali um tempo para, opa, peraí, mas será que eu realmente quero comer mais? Eu preciso? Entende? Ok? Então, isso é super importante, uma estratégia que funciona super bem. Com a bebida também é a mesma coisa. Se você tiver com uns chicletes na boca, que gosto vai ficar o vinho que você vai tomar? A caipirinha? Vai ficar horrível. Então, uma estratégia para controlar o consumo de alimentos e bebidas é os chicletes. Chicletes ajuda bastante, tá? Mas veja, você não vai usar essa estratégia no dia a dia do seu paciente. Você vai usar em situações pontuais, em que a gente precisa de uma ação um pouco mais incisiva. Joia? Deixa eu ver se faltou alguma questão desse sete. Então, veja, qual que é nosso objetivo aqui? É a gente mostrar para o paciente que essas festas elas são normais, elas fazem parte da nossa cultura. A gente torce para a Copa do Mundo, assim como em outros países torcem para outros esportes, tá tudo bem. Não tem problema isso, né? A gente não quer que tudo isso deixe de existir. A questão é a gente aprender como lidar com isso, sabe? Então, como lidar com isso é o que a gente precisa fazer. E aqui eu trouxe para vocês estratégias práticas. Não importa se seu paciente já pratica mindful eating, se você já trabalha isso com eles há tempo ou não, tá? Então dá para você adaptar. Puxa, Thali, tô começando agora com isso. Beleza. Você pode inclusive conversar com o paciente e explicar que vocês vão trabalhar tudo isso ao longo do tempo, que vocês começaram agora a trabalhar o comportamento alimentar e que vocês vão trabalhar essas estratégias, mas que você gostaria de apresentar para ele um material para que ele possa lidar melhor com esses eventos e aí, né, discutir isso ao longo das sessões e tal, dessa sessão dessa semana, semana que vem, e trabalhando isso de uma maneira mais leve, tá? E sempre dessa maneira, deixar muito claro, eu não espero que você realize tudo que está aqui. Você não precisa realizar tudo. Qual é a questão? Eu quero que você desenvolva um pouco mais de consciência sobre essas sete estratégias que nós conversamos. Se você quiser escolher uma ou duas para praticar em cada jogo, tá tudo bem, tá excelente. Qual é a questão? Que você passe por essa situação de uma maneira um pouquinho diferente do que geralmente passa. Entende? Então é isso. Cuidem para não gerar um sentimento de cobrança. Eu tenho que fazer certinho, perfeito, tá? É, deixa eu ver se tem alguém da minha equipe aqui. Neto, se estiver disponível aí, já pode mandar o infográfico, tá? Deixa eu até abrir aqui e compartilhar com vocês. Nem mostrei, né? Eu não sei como deixar ele grandão. Hum, peraí. Aqui, ó, já veio. Deixa eu ver se consigo compartilhar assim. Acho que sim. Aqui, aqui. Ó, tá aparecendo para vocês? Sim? Obrigada, Karen. Ó, então a gente fez bem bonitinho. Vocês baixem como foto, não baixa como PDF não, tá?
Peguem o link aí, pega o material que foi mandado, baixa, salva no teu rolo de câmera para você mandar como foto, tá? Porque o paciente daí consegue identificar fácil na conversa de vocês por WhatsApp, fica muito mais fácil. Então ele olha, nossa, tem isso aqui, deixa eu ver aqui como é que era mesmo, para consultar na hora da festa e tal, fica mais fácil e tudo. E tem todos os 7 passos, tá? Então a gente procurou deixar o mais didático possível, mais bonitinho possível, fácil de identificar, para que os pacientes possam usufruir deste material, tá ok? Tô me aventurando no chat GPT, gente. Se vocês não gostarem, sorry, mas a nossa designer, ela tá um pouquinho afastada e tal, com algumas questões de saúde, com família e tudo. Então, eu mesma fiz, coloquei todo o conteúdo e tudo. Eu achei que ficou bonitinho, pelo menos gostei. Então, tá aqui bem prático, com todas essas estratégias bem objetivas, né? Então, não chegue com fome, faça refeições normais, faça uma refeição leve antes do jogo, escolha o que comer antes de servir, né? Observe, escolha mentalmente, sirva-se depois, montar o pratinho, comer com consciência, respeitar a saciedade, né? Então, guardar o prato também. Ah, aqui, ó, mais uma coisa que eu tinha esquecido. Sabe aquela coisa que os olhos não veem, o coração não sente? Então, isso funciona muito bem. Vai funcionar aqui para a pessoa tirar tudo, toda a comida da festa? Claro que não, né? Não existe isso, mas tirar o seu pratinho já ajuda. Tirou o pratinho, colocou a bala ali, já vai ajudar pra caramba, tá? E o que que a gente tem que lembrar as pessoas sempre, gente? Fazendo uma conexão com aquilo que eu falei no início, né? Poxa, que tem muitas pessoas que gostariam de pegar e não ter que passar por esse tipo de situação. Queriam passar em branco, queriam que não existisse nada disso. Mas que vida sem graça seria essa, né? Então, assim, a gente precisa lembrar nossos pacientes que a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. Festa junina, tem gente que nem vai em festa junina. Tem gente que vai em uma, duas, olha lá, né? Então, são eventos super importantes para a nossa cultura, para a nossa população, né? As pessoas adoram isso. Então, vai, aproveita, comemora. E aí é parar para pensar a respeito do impacto que isso gera, né? Então, ajudar os pacientes a perceberem, a não permitirem que a preocupação com a comida ocupe mais espaço na sua cabeça do que as boas memórias que a pessoa, o seu paciente, está construindo com as pessoas que ama. Porque eu acho que essa é uma das coisas mais tristes que a gente vê acontecendo com os nossos pacientes que são obcecados com o peso, obcecados com o corpo. Esses pacientes, eles deixam de viver, deixam de aproveitar a vida e vivem em torno de uma obsessão em relação à comida. A gente falou muito, né, a respeito é, do ruído sobre a comida, né, do food noise na nossa imersão de canetas emagrecedoras. Tudo bem que muitos pacientes que estão fazendo uso de canetas vão ter tudo isso diminuído, apesar de canetas emagrecedoras já terem chegado a 30% das casas brasileiras, né, o que é um número absurdo, absurdo. Nós temos 70% de pessoas que não fazem uso, né, de casas que não tem essa medicação. Então a gente não pode ficar apavorado com, meu Deus, está todo mundo usando. Tem as pessoas que não usam. E mesmo para as pessoas que usam, ainda assim precisa desenvolver um comportamento alimentar adequado e saudável. Joia? Ficou bom, gente? Gostaram? Ah, que bom. Fico feliz com o feedback de vocês, né? Joia, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Quem tiver dificuldade de baixar aqui, que da outra vez algumas pessoas tiveram dificuldade de baixar do celular, alguma coisa assim, tá? Não tem problema, vocês peguem, quem é meu aluno e tal, pede para o nosso suporte, né? Na descrição dos grupos tem o contato direto com o suporte. Para quem é só das aulas gratuitas, até quero saber aqui, gente, esqueci de rodar pesquisinha com vocês. Só para eu saber aqui como é que tá. Então, só para eu saber só. Não, não é essa pesquisa aqui que eu quero, não. Essa aqui.
Peraí. Aqui, encerrar a enquete. Aqui, iniciar. Quero saber quem está aqui, que eu já vi que tem algumas mentoradas, já vi alguns alunos, já vi figurinhas carimbadas aqui das aulas de segunda, então quero saber quem está aqui, se é meu aluno da capacitação, mentorado, se é alguém que já fez a imersão, né, de final de semana, o curso Psicologia da Obesidade Bariátrica, ou alguém que só vem para as aulas gratuitas, tá? Então quem está só nas aulas gratuitas também quero saber, joia? Ok? Quem tiver qualquer dificuldade de baixar o material, me procura, procura a minha equipe. Para quem está nas aulas gratuitas apenas, também vai poder baixar, vai poder entrar em contato com o suporte também, se tiver dificuldade, que tem o link direto para o suporte lá também, tá ok? E aí, gente, para quem ainda não é meu aluno, né? Quero lembrar vocês que a gente encerra as matrículas na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica amanhã. Então, são as últimas horas que vocês podem entrar na capacitação, né? Então, Neto, coloca aqui o link direto de contato com a Ludmila, faz favor, ou mesmo a oferta. Tá aqui as informações para vocês. A gente está com um desconto enorme, R$ 500 de desconto na capacitação. Muitos bônus que vão complementar a formação de vocês, né? E a gente conseguiu liberar mais um bônus, né? O programa Viver Sem Dietas, que é excelente. E aí é a oportunidade de ouro para vocês entrarem, né? Nós temos o resto do ano, hoje é dia 1º de junho, já pararam para pensar nisso? Nós temos agora Copa, férias, feriados, eleições, mais feriados, e aí já é Natal. E aí, para quem não acordar agora, não mudar a sua carreira, mudar o seu faturamento agora, vocês terminam o ano como terminaram outros anos, né? Puxa vida, porque esse ano, né? Ou então olha para tudo isso, meu Deus, já acabou o ano, ai, não tenho o que fazer. E tem muita coisa que dá para fazer, vocês podem realmente dar uma guinada na carreira de vocês, né? Para quem quer trabalhar só com canetas emagrecedoras, quer trabalhar com pessoal com sobrepeso, sabe? Então dá para fazer tudo isso, tá? Camila, eu acho que você já comprou, né? Eu acho que você já é minha aluna na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, tá? Mas até porque você está conversando com a mesma e tudo, mas eu peço aqui para o pessoal da minha equipe entrar em contato com você. Então, na capacitação você tá. Já tá, tranquilo, fica sossegada, tá? Então, pessoal, aproveitem, né? Entrem, conheçam a capacitação e eu estou à disposição de vocês, minha equipe está à disposição de vocês. Joia? Segunda que vem temos mais uma aula aberta e eu aguardo vocês. E, gente, parem para pensar em como vocês querem que seja esse junho de vocês. Teremos aí meses atípicos pela frente, mas que dá para fazer muita, muita coisa, né? Dá para fazer muitos diferenciais aí tranquilamente, tá ok? Beijo grande, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.